A estufa fria foi inaugurada há quase 80 anos e é uma das joias verdes de Lisboa. Por falta de intervenções de fundo, este recinto atingiu um estado de degradação tal que obrigou a Câmara Municipal a encerrá-lo em 2009 por representar uma ameaça para os visitantes. Filipe Costa, esta estufa esteve um ano em obras de recuperação. Afinal, que problemas é que aí existiam? Esta estufa fria estava em risco iminente de colapso, até porque todas estas vigas, toda esta estrutura estava ameaçada pela corrosão. Mas quem nos vai explicar melhor quais eram os perigos que ameaçavam esta estufa é o vereador Sá Fernandes, da Câmara Municipal de Lisboa. Senhor vereador, olá. Como é que esta estufa estava para a Câmara Municipal ter mesmo de a fechar? Bom, a palavra era colapso. Portanto, estava em risco de colapso. Foi feito um relatório técnico sobre o assunto e tivemos que intervir rapidamente. E agora o que nós podemos dizer é que ela está segura. Portanto, todas estas vigas que existiam foram substituídas porque todas elas estavam corroídas? Sim, a maior parte delas estava e o próprio teto da estufa, estas ripas também estavam muito danificadas e aproveitámos também para subir um pouco a estrutura. Bom, e ela agora está segura. Faltam muitas coisas ainda para fazer aqui na estufa fria, mas o mais importante era ela não cair e bom, isso está garantido. Hoje a estufa está segura, isso é o mais importante. Esta obra durou cerca de um ano, ultrapassou os prazos previstos? Ultrapassou um pouco porque aqui tínhamos que conjugar uma coisa muito importante, que era não ser uma obra muito grande e que tínhamos que preservar eram as plantas. A essência da estufa são as plantas. Nós tínhamos que fazer uma obra ao mesmo tempo que não implicasse com nenhuma destruição das plantas, e isso foi conseguido. Como é que conseguiram manter a obra ao mesmo tempo, manter o bom estado das plantas? Pois, tentar que... Isto foi muito difícil. Portanto, todos estes pilares, a estrutura assenta numa série de pilares, tivemos que substituir os antigos por estes novos, com muito cuidado à volta das plantas para não as danificarmos, mas foi conseguido. Por isso demorou este tempo. Mas a grande satisfação é que nós podemos abrir isto em abril. Ainda com cautelas, porque ainda existem outras obras que temos que fazer aqui, mas já não são estruturais. Ou seja, isto já não cai. Mas ainda falta fazer muitas coisas. Falta, para já, as vedações à volta, porque a estufa tem que estar com mais sombra, e essa vai estar em concurso agora em breve a ser apretada. Portanto, isto ainda vai demorar mais 2 anos para termos a estufa com todos os seus equipamentos a funcionar. A estufa não tinha intervenções há muito tempo, e acho que isto é um património único e, portanto, tudo o que nós conseguirmos fazer é bem-vindo aqui para a estufa fria. Até agora, quanto é que custou esta obra? Bom, esta obra já vai num 1.700.000 euros. Agora esta empreitada das vedações custa à volta de 600.000 euros. E há dinheiro para isso tudo? Para estes 600.000 euros há. Na segunda parte vamos então falar em concreto dos projetos futuros, porque agora vamos falar um pouco sobre o que foi este projeto nesta estrutura toda da estufa fria. Para isso eu vou contar com a colaboração do professor João Appleton, que é o responsável pelo projeto de estrutura. Professor, foi muito difícil pôr em pé o vosso projeto? Foi difícil, enfim, o projeto em si mesmo até parece que é um projeto simples, são umas colunas de aço, umas vigas metálicas. Difícil foi conseguir fazer isso garantindo que se respeitava integralmente a estrutura viva da estufa. Como é que conseguiram? Com um trabalho muito delicado e muito esforçado, porque a lógica era a de, por um lado, construir as novas colunas exatamente no sítio onde existiam as colunas anteriores. Isso implicava um faseamento da construção, uma ligação entre o projeto e a construção que permitisse ir avançando com a estrutura nova enquanto se ia desmontando a estrutura antiga, tendo como condição fundamental não prejudicar uma única planta considerada fundamental e minimizar o impacto nas plantas que, apesar de consideradas menos importantes, faziam parte da própria imagem global da estufa. Portanto, essa foi a tarefa mais difícil, foi conseguir conciliar isso. O que é que tem de diferentes estes novos pilares, esta nova estrutura? De diferente tem que, na generalidade, são mais altos do que os pilares existentes,
na generalidade têm uma dimensão semelhante aos pilares existentes, mas são constituídos por um material de maior resistência, mas em muitas localizações da estufa os pilares são muito mais altos do que eram, e isso obriga também a que em alguns casos sejam colunas de maior dimensão. E estas colunas também permitem eventuais calhas para a água, para a eletricidade? Evidentemente, tudo isto foi preparado, embora a obra que tenha sido feita tivesse limitações muito relevantes do ponto de vista legal e administrativo. Imagina que teria sido possível tudo isto sem destruir plantas? Não, eu tenho que confessar que o resultado desse ponto de vista excedeu as minhas expectativas. Connosco está também o professor Fernando Catarino, que é biólogo e já foi também diretor do Jardim Botânico. Professor, que importância é que teve esta obra aqui para a estufa fria? Esta obra foi fundamental e veio no tempo certo. Podia ter sido feita talvez já há 10 ou 20 anos atrás, mas foi feita, está quase pronta, ou está pronta, a ponto da estufa vai ser aberta ao público dentro de muito pouco tempo, e foi muito importante, porque uma joia das coisas boas que temos em Lisboa, dentro da cidade de Lisboa, perto dos hotéis, junto ao Marquês de Pombal, no centro da cidade, não é preciso vir de táxi, vem-se a pé para aqui assim. É muito bom que este local de eleição tenha sido recuperado. E recuperado da maneira cuidadosa que foi feita. É muito interessante que o espírito do lugar se mantenha. Portanto, como todos sabem, a estufa fria ocupa o lugar de uma antiquíssima pedreira, São Sebastião da Pedreira, que é um nome que toda a gente tem. Este conjunto, esta montagem, parece um cenário, mas é um cenário vivo. Esta nova estrutura metálica, esta cobertura que está agora mais subida, também ajuda ao crescimento das plantas? Sim, foi muito feliz. Este andar sobre a gravilha e sobre o chão e a terra é muito agradável nestes espaços. E temos aqui espécies únicas, ou não? E espécies tropicais, outras de zonas temperadas, mas o mais bonito, de facto, é esta, não digo confusão, mas esta mistura de cores, de tons, porque há aqui plantas que vão florindo gradualmente. Outras vão mostrando folhas novas e às vezes as folhas, como as dos fetos, por exemplo, são talvez mais bonitas do que as próprias flores. Ficámos, portanto, a conhecer um pouco do que tem sido esta obra aqui na Estufa Fria. Na segunda parte deste Portugal em Direto vamos estar num outro local para lhe dar a conhecer que importância é que todo este museu vivo tem, não só em Portugal, mas também a nível europeu. É já a seguir. Obrigada, Filipe. A Estufa Fria recuperou então a sua dignidade. Há que